As ruas ensinaram a este empreendedor o caminho da arte visual e ele entrou nele de corpo e alma. A natureza e o concreto da cidade são suas inspirações, que ele transborda em painéis, fachadas e muros por traços únicos, feitos com spray e muita criatividade. O negócio dos sonhos de hoje é sobre o Cordial GDF, um artista que faz do grafite um empreendimento rentável e consagrado no Planalto Central. Confira! Meu nome é Douglas Cordial, eu sou artista visual, grafiteiro, né? Popularmente conhecido como grafiteiro, e atuo nessa área já há bastante tempo. Então, aos 10 anos eu conheci o picho, né? Aqui em Brasília, na Ceilândia, e automaticamente eu conheci também o grafite. Então, essa parte de criar uma identidade radical ali, de ter ali a sua identidade no traço, isso me conquistou bastante, né? E desde já eu vi que aquilo ali era uma possibilidade que eu tinha, né, de me identificar como ser humano. Então foi aí que eu tive essa ideia de começar a fazer grafite, não consegui parar mais. E essa história foi evoluindo até a gente chegar aqui nos dias de hoje. Quando eu comecei a desenhar era só para mim mesmo, né? Eu tinha aquela vontade ali de fazer alguma coisa que eu me identificasse. Mas com o passar do tempo, de acordo com a necessidade, isso foi transformando também em um trabalho para mim. Então eu já comecei desde cedo ali a ajudar as professoras a fazer um mapa num quadro da escola. Tinha a lanchonete também, tinha que fazer um letreiro lá para a lanchonete. Então dentro da escola mesmo, no Centro de Ensino 13 aqui do Setor Pessoa, eu já comecei ali a fazer meus primeiros trabalhos. E com o passar do tempo eu tive um convite também da tia Ângela, né, que era a diretora do SESI, né, e ela me convidou para incentivar os alunos ali a estar fazendo grafite, né, a estar, vamos dizer assim, saindo ali do picho, né, que naquele tempo tinha muito picho ali nos anos 90, e foi um convite que a gente teve ali de ensinar que através do picho poderia colocar um colorido a mais, uma ilustração onde fosse reconhecido como arte, como grafite, né, naquela época. Então, de lá para cá a gente teve toda essa estrutura aí de grafite. Quando eu me dei conta que esses traços, esses personagens, a Flype, né, que é a minha personagem, que ela representa a Mãe Natureza, quando eu me dei conta, poxa, as pessoas já estavam tirando fotos, já conhecia toda a biografia da Flype, né, dos meus trabalhos. E isso para mim, assim, foi um surto, para te falar a verdade. Porque naquele tempo era um trabalho, né, era uma coisa que eu fazia para mim, minha própria satisfação e também como um meio de renda para mim. Mas quando eu descobri que isso alcançou um poder cultural na minha cidade, para mim isso foi muito bom. Então, a partir daí eu comecei a entender que eu tinha um legado, né, com o Distrito Federal, com a Ceilândia, onde eu moro. E, cara, você não tem noção o que é uma pessoa passar ali no skatepark, em uma parada de ônibus, né, em uma passarela ali, um trabalho que a gente fez, né, pra gente às vezes divulgar o nosso trabalho, às vezes também para a gente evoluir, né, se capacitar, treinar, né? E a pessoa tira uma foto, curtiu, tem gente que imprime, coloca um quadro dentro de casa. Então eu percebi que a gente gerou um poder cultural, né? Isso também tem um peso, saca? Porque da mesma forma que a gente alcançou várias pessoas, por exemplo, eu tenho 3 meninas, né? Que é a Micaela, a Helena e a Fernanda, né? Aqui em casa. Então, assim, não é só um adulto que vê, são crianças também. Então, a partir daí eu vi que, poxa, tem alguns temas de arte que eu não abordo. Por exemplo, racismo no abordo, política, religião, né, gênero,
esses 4 pilares eu não abordo na minha arte, porque é até um assunto assim bem delicado, mas, por exemplo, eu creio, dentro da minha visão, né, eu tenho esse direito como artista de entender que a arte ela não precisa estar ligada a uma bandeira externa. Ela, por si, ela já é a própria bandeira, por si ela já é a própria interpretação. Então o único tema que eu abordo nas minhas obras são a natureza, porque a natureza é o que a gente é, o que a gente vive. A gente vive sem poder político, a gente vive sem poder religioso, o ser humano vai continuar existindo. Agora, sem a natureza, o ser humano não vai existir. Nos anos 90, aqui na Ceilândia, né? Eu falo da Ceilândia porque foi aqui que eu nasci, né? Criei todas as minhas raízes. O picho e o grafite, ele estava muito ligado, né? Então, assim, geralmente os grafiteiros eram integrantes de gangues de picho naquela época. Então, a gente já tinha aquela ideia de gangue, a gente já tinha aquela ideia de rua demais, né? Então, quando a gente fazia os nossos grafites, representava aquilo que a gente vivia. Era um personagem com um cigarro na mão, às vezes com um revólver, às vezes com, assim, bem aquela identidade marginal mesmo que a gente vivia, entendeu? Então, assim, pra mim, hoje, eu entendo que naquele tempo a gente tinha, sim, uma culpa do grafite não ter alcançado, né, além da nossa Ceilândia, além do Pessoa, né, em outros lugares. Porque realmente a gente não tinha aquela condição, aquela visão de que, poxa, o grafite não só é uma coisa que é nossa, mas a arte é de todos. A arte não foi feita só para Ceilândia, não foi feita só para o Pessoa, não foi feita só para o Distrito Federal. A arte ela não tem fronteiras, não foi feita só para adolescente, nem para adulto, nem só para criança. A arte ela é aberta para todo mundo. Então, quando a gente começou a entender, né, que o grafite ele já fazia parte de uma comunidade inteira, foi quando a gente começou a tirar algumas mensagens negativas, né, e começamos a abordar mensagens positivas. E também a gente foi crescendo, né, foi deixando a adolescência ali, aquela fase de birra da 5ª série, e a gente já começou a pregar já uma mensagem mais positiva, né? Então por isso que eu falo bastante. Nós, artistas, somos, sim, culpados da nossa arte. O que a gente prega na nossa arte, o que a gente expõe da nossa arte, ele tem um resultado. E esse resultado ele pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então, o artista ele tem sim que trazer essa visão de que quem está vendo o trabalho dele é uma criança, é um adolescente, é um adulto, é uma senhora, é um senhor. E a arte ela não tem uma barreira de olhar, todos vão olhar para ela. Então a gente tem que ter a consciência que essa arte vai chegar para todos. A minha trajetória ela começou quando eu entendi, né, que a arte ela poderia me levar para outros pontos. E eu tenho certeza que o marco mesmo dessa história foi o meu pai, né, o João Bosco. Meu pai, quando ele viu meus primeiros desenhos no caderno, ele falou: olha, Douglas, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele pegou para mim um controle de remoto naquele dia e falou: olha, Douglas, antes de criar esse controle remoto, alguém desenhou esse projeto. Tá vendo aquele carro, Douglas? Antes de alguém criar aquele carro, houve um desenho. E me mostrou vários exemplos de tudo que tinha à nossa volta, que tinha um esboço, tinha um projeto, né? Um projeto que um desenhista criou para estar gerando aquele produto. Então ele me mostrou inúmeras possibilidades e foi aí que eu comecei a enxergar essa profissão artística, né, de uma forma totalmente diferente. Essa trajetória para mim ela foi muito rica, né, e difícil também, não foi fácil, né? Naquele tempo até mesmo para a gente conseguir um caderno legal, uma caneta legal para desenhar, era muito difícil, a gente não tinha acesso a nada,
né? Eu lembro que tinha uma revistinha que vendia, cara, lá na rodoviária, e só tinha uma tirinha falando sobre desenho. Então a gente comprava uma revista dessa grossura para tirar uma folhinha ali no final para ter um mínimo de conteúdo, né, de arte. Não era igual hoje, que a gente abre a internet ali e a gente tem um campo imenso ali, né, de pessoas ensinando a desenhar, né, de várias dicas. Então muitas vezes eu saía daqui de casa e ia lá pro lixão procurar aqueles cacos de gesso, que era bem parecido ali com um giz, e a gente ia pra frente da minha casa ali no asfalto e ficava riscando ali o asfalto ali. Então meu primeiro quadro, né, de rascunho ali, de estudo, foi o asfalto, né, que a gente não tinha outra condição, não tinha parede, não tinha tinta, não tinha material, e eu encontrei isso, e era muito bom. A gente chegava da escola, já almoçava ali, aquele sol rachando, já ia lá, colocava o joelhão no chão e começava a riscar. E pô, daqui a pouco o ônibus passava, a gente tinha que sair. Aí quando dava no final da tarde, o ônibus apagava de tanto passar os carros ali, né? E a gente já tinha outro painel já para desenhar, e essa daí foi a minha escola, brother. O asfalto foi a minha escola. Para mim, hoje, a importância da arte, ela, como eu falei, existe um legado, né? Um legado cultural de tamanho imensurável. Porque olha só, no meu tempo, a única referência que eu tinha de arte ali era o picho, né? Então a gente já cresceu vendo os muros, as paredes, as pontes ali pichadas, né? E hoje as crianças, ela consegue passar na rua, na parada de ônibus, no skate park e conhecer a arte, né? Então assim, para mim, essa importância da arte, ela agrega um valor na vida da pessoa imensurável. Porque hoje quando eu pinto uma parada de ônibus, quando eu pinto um skate park, né? Isso para mim é como se eu tivesse a resposta daquilo que, poxa, eu não tinha isso quando eu era criança. E hoje eu consigo trazer isso para outras pessoas. Então, para mim, hoje eu tento passar aquilo que eu não tive ali na minha infância. E esse valor cultural, ele é mensurável mesmo. Esse valor cultural para as pessoas traz inspiração, né? Uma vez eu estava na 14 do PSU e tinha um painel ali de frente para a quadra, né? Uma parede. E eu fui lá e pedi uma autorização ali para a gente estar fazendo essa arte. E a mulher pegou e cedeu essa arte. E cedeu espaço para a gente fazer a arte. E quando a gente estava pintando ali, a gente criou a personagem, né? A Flype, falando um pouco ali da natureza. E no finalzinho, a gente colocou uma frase, eu não me lembro agora, mas foi algo relacionado à fé, né? E bem naquele dia, a pessoa que me cedeu a parede, o pai dela tinha falecido. Bem no dia da arte. Então, quando ela foi lá no hospital, viu, né, aquela situação toda, e ela não acompanhou a gente fazer o trabalho. Então, quando ela chegou e ela viu aquela frase falando de fé, né, ela se emocionou, né, abraçou a gente, falou que, poxa, está acontecendo comigo algo muito grande, né, algo que eu não tinha passado ainda na minha vida. E a arte de vocês aqui, ela trouxe para mim uma possibilidade de enfrentar isso de uma forma um pouco mais tranquila. Então, a arte, ela é imensurável o poder que ela pode trazer para a sociedade, né? Através das cores. Eu prego muito que as cores são como notas musicais. Dependendo da sequência de nota que você coloca, você consegue gerar uma canção dançante, triste, agressiva, né? Romântica. E as cores também são da mesma forma. Dependendo de uma cor que você coloca com a outra, a interpretação da gente é que aquilo ali é agressivo, é quente, é calmo, né? Transmite paz, alegria. Então a arte, ela tem esse poder emocional na vida das pessoas. E ela tem um poder que transforma mesmo ali o ambiente, que transforma a cidade, que transforma o local. E automaticamente, quem mais é transformado são as pessoas que passam por ali. Coloquei meu fone de ouvido ali, coloquei a máscara, já tinha ali idealizado o que eu ia fazer.
E a gente pegou e fez ele rapidinho, eu nem notei, quando a gente olhou no relógio, poxa, foi 37 minutos, o cliente até brincou. Né? Ele falou, aí galera, vocês têm que ser igual ao Cordial. O Cordial chegou aqui em 40 minutos, levou meu dinheiro e vocês estão aí até hoje. Cara, é muito bacana isso. A minha rotina, a gente acaba tendo uma rotina, é claro. E essa rotina, ela é mais ou menos assim, a gente divulga bastante o nosso trabalho nas redes sociais, né? E a gente conquista ali o nosso espaço, a gente conquista ali o cliente. E a partir daí eu já peço o cliente para me enviar fotos, né, da parede dele, o tema, né? Muitas vezes ele não tem um tema, ele fala, Cordial, me ajuda nesse tema. Então eu vou lá e sugiro alguma coisa para ele, né? E a maioria também fala, Cordial, o que você fizer tá feito, a gente curte a tua arte, é legal, né? Então a partir do momento que eu tenho a visibilidade do espaço que eu vou trabalhar e o tema, eu já começo ali a criar, geralmente eu faço isso mais à noite, né? Que eu sou muito ansioso. Então à noite ali eu já começo a criar já na minha cabeça o que eu vou fazer ali no outro dia. E de manhã a gente já acorda, organiza o material, às vezes tem que comprar algum material também na loja, vai lá, chega no local, faço uma entrevista com o meu cliente, né? Explico para ele o que a gente vai fazer lá, qual é o procedimento e a partir daí a gente executa, a gente vai filmando ali o trabalho, né? Tem a Jenny que ela me ajuda nas filmagens aí, que ela é fera nisso aí. Então a gente faz o trabalho lá, vem para casa e já começa ali de novo a próxima arte. Eu nunca fiz curso de arte, né? Inclusive quando eu tinha ali uns 14 anos, né, apareceu uma oportunidade de eu estar estudando, né, desenhos com um professor. E quando chegou ali eu fiquei ali um dia, né, 2 dias, 3 dias e acabou que eu não me adaptei, né? Eu acho que eu sempre fui autodidata, sempre aprendi as coisas mais sozinho mesmo e foi mesmo com a experiência, com a vontade. Eu digo muito que quando a gente quer algo, a gente não olha para o preço, a gente não olha para a distância, a gente não olha para o tamanho da montanha que a gente vai atravessar. A gente sabe o que a gente quer e é possível. Então, dentro dessa possibilidade, não interessa o tamanho do preço, a gente vai conquistar aquilo. E foi isso que eu sempre tive na minha trajetória, né, de aprendizado. E na verdade até hoje a gente está aprendendo, a gente está estudando, né, não só ilustração com spray, mas para mim chegar até aqui, eu estudei quase 7 anos de escultura. A gente quase virou um médico de tanto estudar a anatomia ali da galera, entendeu? Estudei bastante tatuagem também, né, desenhos digitais, até hoje eu faço desenho digital também, pirografia, então assim, muitas coisas, eu estudei bastante técnica, né, sozinho mesmo, com o que eu tinha, que naquela época o YouTube ainda não era acessível ainda pra gente, então eu estudei do jeito que eu pude, né, e foi muito gostoso esse aprendizado, né, e o desenho ele tem uma coisa muito legal, que é através do erro que a gente conquista o acerto. Quando eu crio ali minha personagem, aí eu vou e faço a boca ali meio tortinha, o olho meio tortinho. Na hora que eu dou um passo para trás, eu falo, olha, tá torto. Então o erro, ele aponta o acerto, né? Então essa proporção da gente entender que, poxa, não tá legal e vamos consertar, é fantástico isso para mim. Né? Para mim, eu saber que o meu erro me aponta o acerto, para mim é tudo que eu queria, né? Tudo que eu precisava para continuar. Bom, a minha identidade visual, ela vem se transformando sempre, de acordo com a necessidade, com a minha própria história, com o urbanismo da minha cidade, com tudo aquilo que
que eu consumo, né? Que eu escuto, que eu vejo, que eu sinto. Mas a maior identidade no meu trabalho, com certeza, é minha personagem Flype, né? E o Panda, que eu gosto muito dessa ideia da natureza, né? A Flype, ela representa a mãe natureza, e tem o Panda ali também, que já é um filho da natureza. Então, com certeza, esses dois personagens é o que mais representa a minha identidade. E as cores também, eu gosto sempre daquelas cores bem alegres, aquelas cores mais calmas, né? E nem sempre frias, mas eu gosto de cores quentes, mas dentro dessa temperatura de cor, vamos dizer assim, eu gosto de retratar essa calmaria, essa paz, essa alegria mais suave, né? Então, a minha identidade, ela passa por transformações, assim, como eu vejo minha filha passando por transformações, como eu vejo minha cidade passando por transformações. Então, eu acho que muito artista até critica, fala, não, você tem que fazer uma coisa só, é isso, né? Você tem que ter uma identidade única, mas assim, por mais que a gente vai se transformando, ela vai mudando um pouco, mas não tem como a gente tirar nossa alma, nossa essência da arte. Quando tem aquele traço ali, as pessoas identificam, sabem que foi a gente. E, inclusive, são até as próprias pessoas, né? Que curtem muito o meu trabalho, meus seguidores, amigos, né? Que eles falam, poxa, Cordial, eu vi um trabalho ali, eu nem li a assinatura, mas eu sei que é seu. Né? A gente identifica na hora. Então, eu passei até a estudar um pouco disso, né? Sobre essa parte, essa psicologia da arte, né? E vi que realmente não tem como. Você pode trocar ali umas cores do seu trabalho, você pode trocar um traço, você pode trocar um personagem, mas a sua identidade, que ela tá ligada ali, vamos dizer, a alma do desenho, ela não consegue sair, não tem como. Hoje a técnica que eu mais uso com certeza é spray, né? Eu gosto muito dessa parte do spray, que ela é prático, tem as cores, tem aquela liberdade. Antigamente eu usava muito aerógrafo, né? Pistolas de pintura, mas a gente fica um pouco preso ali com o compressor, com energia, com a mangueira de ar ligado ali. Então, antigamente a gente não podia usar o spray, porque o spray ele não tinha qualidade nenhuma, era um spray ali para a gente pintar ali uma bicicleta, alguma coisinha assim, não tinha qualidade as tintas. E de um tempo para cá, eu acho que de mais ou menos ali uns 8 anos para cá, né, foi quando as marcas de spray elas já começaram, né, a chegar aqui no Brasil com uma qualidade bacana, né? Então foi quando a gente saiu dessa parte de pistola, de aerografia, e foi para a parte mesmo do spray, e o mercado trouxe isso pra gente. E com certeza o spray hoje é a minha maior ferramenta, eu curto demais, minhas obras elas já são bem rápidas, né? Inclusive, um dia desses eu fazendo um trabalho e eu demorei 37 minutos para fazer um painel inteiro, né? Coloquei meu fone de ouvido ali, coloquei a máscara, já tinha ali idealizado o que eu ia fazer. E a gente pegou e fez ele rapidinho, eu nem notei quando a gente olhou no relógio, poxa, foi 37 minutos, o cliente até brincou. Ele falou, aí galera, vocês têm que ser igual ao Cordial. O Cordial chegou aqui em 40 minutos, levou meu dinheiro e vocês estão aí até hoje. Cara, é muito bacana isso. Poxa, no futuro com certeza eu vou estar dando aula pra galera, né? Porque hoje as pessoas me procuram bastante. Cordial, você dá um curso de desenho, você dá aula pra gente, meu filho quer fazer, meu sobrinho, eu tenho vontade de aprender. Então a gente teve, né, devido à demanda de pedidos, eu resolvi, né, me capacitar para poder ser um tutor ali, artístico ali pra galera. E eu também sempre tive vontade de fazer animação. Eu comecei a desenhar por causa da animação. Eu assistia aqueles desenhos animados ali na televisão ali, Pantera Cor-de-Rosa, né, o pessoal ali da Marvel, da DC ali, Superman. Então eu sempre tive vontade de fazer essa animação. E a gente vai ficando velho, o Cordial não vai subir numa escada, né, com 60, 70 anos, né? Se a gente chegar até lá, se Deus quiser. Mas, com certeza, essa ideia da gente fazer videoaula, né? Inclusive eu comecei minha história lá atrás, com a tia Ângela, com 16 anos a gente já dava aula já de grafite.
né? Então eu estou me capacitando hoje e logo logo vai sair vídeo aí pra galera, né? Nosso canal aí vai crescer, a gente vai estar disponibilizando material. E não só para você aprender a ser desenhista, mas para você conhecer sobre a arte, ganhar cultura sobre isso, até mesmo saber contratar um artista, né, para decorar sua casa, sua loja, saber o benefício que isso tem.